O copo veio rápido, nem deu tempo de pensar. O suco de laranja bateu no meu rosto e escorreu quente pelo meu olho, pelo nariz, pela boca. Minha camisa velha ficou toda molhada. Eu senti o líquido descer pelo peito, pingar no chão do calçadão, bem ali no centro de Campinas, perto da Avenida Francisco Glicério, onde todo mundo passa e todo mundo olha. Eu fiquei parado, com os folhetos na mão. Meus dedos tremiam. Ouvi a risada antes de sentir a vergonha, uma risada alta, debochada, de quem acha graça na dor dos outros. Um jovem apontou para mim, outro falou algo que eu não conseguia entender, mas deu para sentir que era coisa ruim. Eles riam como se eu fosse um brinquedo quebrado, como se eu não fosse gente. As pessoas ao redor pararam. Algumas olharam rápido e viraram o rosto. Outras ficaram olhando sem dizer nada. Eu senti todos os olhos em mim, olhos frios, olhos duros, olhos que julgam sem saber. O suco continuava escorrendo pelo meu queixo. Pingava no folheto que eu segurava. O papel ficou mole, amassado, manchado de laranja. Alguém disse, "Olha isso." Outro riu mais alto. Teve quem batesse palma. Eu baixei a cabeça. Não porque eu era pequeno, mas porque naquele segundo eu me senti esmagado. Meu rosto queimava. Não era só o suco, era a humilhação. Era estar ali, no meio de todo mundo, sendo tratado como lixo. Um dos garotos chegou mais perto. Olhou minha roupa simples, meus sapatos gastos, minha barba por fazer. Ele fez cara de nojo, jogou o resto do suco no chão e riu de novo. Eu ouvi passos, cochichos, celulares sendo levantados. O barulho da rua parecia mais alto. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu só segurava os folhetos. Apertava forte, como se aquilo fosse a única coisa que ainda me mantinha em pé. Meu corpo travou. Minha garganta fechou. Eu queria desaparecer. Ali, no meio daquela gente toda, ninguém via um homem. Só viam alguém fácil de humilhar. E enquanto o suco escorria, enquanto as risadas ecoavam, algo começou a mudar no ar. Um silêncio estranho tentou nascer, bem fraco ainda, como se alguma coisa muito errada tivesse acabado de acontecer. Como se ninguém ali soubesse, mas todos estivessem prestes a descobrir. O suco ainda escorria quando tudo começou a ficar estranho. Não foi rápido. Foi devagar, como quando o vento para antes da chuva forte. Meu corpo ficou duro, parado no mesmo lugar. Eu não consegui mexer as mãos. Os papéis molhados grudavam nos meus dedos. O chão parecia longe. O barulho da rua ficou baixo, como se alguém tivesse abaixado o som do mundo. As risadas começaram a morrer. Primeiro uma, depois outra. Aquela alegria feia foi sumindo do rosto deles. Um dos jovens parou de rir e engoliu seco. Outro baixou o braço que estava apontando para mim. Ninguém falou nada por alguns segundos. Eu senti isso. Quando o silêncio chega assim, do nada, é porque algo não está certo. Eu continuei com a cabeça baixa, mas meus ouvidos estavam abertos. Ouvi passos mais lentos atrás de mim. Ouvi um "pera aí", dito bem baixinho. Um cochicho que não era mais de deboche, era de dúvida, era de medo. O ar ficou pesado, grosso, difícil de respirar. Parecia que todo mundo percebeu ao mesmo tempo que tinha ido longe demais comigo. Eu senti os olhos mudarem. Antes eram olhos de riso. Agora eram olhos que tentavam entender. Alguns olhares começaram a me encarar com atenção, como se estivessem me vendo de verdade pela primeira vez. Um homem, mais ao fundo, ficou pálido. Ele olhou para mim, depois olhou para os jovens, depois voltou a olhar para mim de novo. A boca dele ficou entreaberta, como quem reconhece algo que não queria reconhecer. Meu coração começou a bater forte, não de raiva, de aviso. Aquela sensação estranha de quando algo grande vai acontecer e ninguém consegue segurar. Eu senti que tinham passado do limite, não só comigo, com algo maior, com algo que não dava mais para fingir que não existia. Um dos jovens deu um passo para trás. Outro coçou a cabeça nervoso. As pessoas em volta começaram a se afastar um pouco, abrindo espaço sem perceber. Era como se o chão estivesse mudando. Como se aquela cena simples estivesse virando outra coisa. Algo sério, algo pesado.
Eu continuei quieto. Não levantei a cabeça. Mas por dentro, tudo estava em alerta. Algo muito errado tinha sido feito ali. E todo mundo começou a sentir isso ao mesmo tempo. O silêncio ficou tão forte que dava para ouvir a respiração das pessoas. Se você que está me ouvindo já sentiu essa vergonha calada, essa injustiça que aperta o peito, fica aqui comigo. Se isso já aconteceu com você ou com alguém que você ama, conta para mim nos comentários e se inscreve para continuar essa história, porque o que vem agora muda tudo. E foi exatamente nesse silêncio pesado e assustado que tudo parou. A cena congelou e a verdade começou a se aproximar. Eu sou Augusto Ribeiro de Almeida. Antes daquele dia do suco, minha vida era bem simples, simples de verdade. Eu morava sozinho em Barão Geraldo, Campinas, SP, numa casinha pequena, perto de Rua Calma, onde dá para ouvir passar ônibus e ouvir cachorro latindo de longe. Minha casa tinha um portão antigo que fazia creque quando eu abria. A calçada era meio torta, com uma rachadura que eu sempre olhava, como se fosse uma linha no chão, dizendo: a vida passa por aqui. Por dentro, eu não tinha luxo nenhum. Eu tinha uma mesa de madeira com marcas de copo, uma cadeira que rangia, um ventilador que parecia cansado igual eu. Tinha uma cozinha simples, com um fogão que eu limpava todo dia, mesmo sem motivo. Era mania. Eu gostava de deixar tudo arrumado. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, sempre fui assim. Por fora, quieto. Por dentro, cheio de coisa guardada. Eu acordava cedo, mesmo sem precisar. O corpo aprende um horário e não desaprende. Eu levantava devagar, sentindo o joelho reclamar, sentindo a coluna pesada. Eu abria a janela e via a manhã de Campinas chegando. Via o céu meio branco, via gente passando apressada, via estudante com mochila indo para a aula, via moto cortando rua. E eu ali, parado, olhando como se eu fosse uma sombra. Ninguém me via, ninguém notava o Augusto Ribeiro de Almeida. E sabe o que é pior? Eu fui me acostumando com isso. Eu fazia meu café fraco. Eu comia pão amanhecido com manteiga. Às vezes eu comia banana amassada num prato, porque era fácil. Eu não queria complicação. Eu queria paz. Só que paz, quando você fica muito sozinho, vira um tipo de silêncio que dói. Dói quietinho. É uma dor que não grita, mas não vai embora. Eu saía de casa quase sempre no mesmo horário, com uma sacola simples, andando devagar pelas ruas de Barão Geraldo. Eu passava por uma padaria pequena, daquelas que tem cheiro de pão saindo e gente falando alto dentro. A moça do balcão me chamava de senhor, mas sem olhar muito no meu rosto, era automático. Eu comprava um pão, às vezes um café. Eu tentava sorrir. Muitas vezes eu recebia um sorriso rápido, como quem diz, tá bom, próximo, e eu ia embora. No mercado acontecia sempre a mesma coisa. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, com minha roupa simples, minha camisa já gasta, meu sapato velho, as pessoas passavam na minha frente como se eu não estivesse ali. Eu podia estar com o carrinho devagar e vinha alguém e entrava na minha frente sem pedir licença. Eu podia estar no caixa e alguém já chegava reclamando, anda logo. Uma vez, um rapaz riu e falou baixo para o outro. Esse aí nem sabe o que está fazendo. Eu ouvi. Eu fingi que não ouvi. Eu engoli seco. Eu aprendi a engolir. Eu não gostava de discussão. Eu não gostava de confusão. Eu evitava. Eu sempre pensei, deixa para lá. E isso com o tempo vira um veneno, porque você vai aceitando pequenas humilhações como se fossem normais, e elas não são. Só que quando a gente é velho, as pessoas acham que a gente não sente, acham que a gente virou pedra, e eu não virei pedra, eu só aprendi a ficar calado. Minha rotina era assim: casa, rua, mercado e volta. Eu varria o quintal, eu regava uma plantinha num vaso rachado, porque eu gostava de ver algo vivo ali comigo. Eu dobrava minhas roupas com cuidado, mesmo sendo poucas. Eu tinha um rádio velho que eu ligava só para ouvir voz humana, porque o silêncio da casa ficava grande demais. Às vezes, eu deixava o rádio ligado até de noite, só para não ouvir meu próprio pensamento. E meus pensamentos
eram pesados. Eu não falo isso para fazer drama. Eu falo porque é verdade. Eu carregava coisas que ninguém via. Eu carregava lembranças de uma vida inteira. Eu carregava decisões que eu tive que tomar no passado. Eu carregava um tipo de responsabilidade que marcou o meu jeito de olhar o mundo. Mas eu não contava isso para ninguém. Eu guardava tudo dentro de mim. Era como se eu tivesse uma caixa fechada no peito. E eu, Augusto Ribeiro de Almeida, tinha medo de abrir essa caixa. Porque quando abre, sai dor, sai saudade, sai arrependimento. Sai coisa que a gente tenta esconder até de si mesmo. Eu também tinha minhas perdas. Tinha dias que eu olhava uma foto antiga e sentia um aperto na garganta. Eu não vou ficar explicando tudo agora, mas eu posso dizer uma coisa. Eu aprendi a ficar sozinho. Eu aprendi a falar pouco. Eu aprendi a não pedir ajuda. E isso faz a gente parecer fraco para os outros. Mas não é fraqueza, é sobrevivência. Em Campinas, muita gente anda rápido. Muita gente não olha nos olhos. E quando olha, às vezes olha com julgamento. Eu senti isso muitas vezes. No ônibus, já aconteceu de eu subir devagar e alguém reclamar alto. Vai ficar aí atrapalhando? Eu segurava no ferro, tentava equilibrar, e o motorista arrancava como se eu fosse invisível. Em fila já falaram, esse velho tá enrolando, como se eu não estivesse ali, como se eu não ouvisse. E eu ouvia tudo. Eu também comecei a fazer pequenas coisas para me sentir útil. Eu ajudava um vizinho com sacola. Eu segurava a porta para gente que vinha atrás. Eu dava um bom dia, mesmo quando ninguém respondia. Eu tinha esse jeito. Porque eu acreditava que gentileza é uma coisa que a gente planta. Só que às vezes a gente planta e recebe pedra no lugar de água. E foi nesse tipo de vida, nesse modo quieto, que eu comecei a me aproximar de ações sociais. Não por fama. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, não queria palco. Eu queria sentido. Eu queria sentir que eu ainda servia para alguma coisa. Que eu ainda podia fazer o bem sem ser notado. Eu gostava disso. Ajudar sem ninguém saber meu nome. Era como uma promessa silenciosa que eu fazia para mim mesmo. Só que a vida tem um jeito cruel de testar quem tenta ser bom. Ela coloca você no meio de gente que não tem freio. Gente que acha divertido humilhar, e eu já tinha visto isso antes, de longe, só observando. Eu via jovem rindo de trabalhador simples. Eu via gente filmando pessoa humilde. Eu via gente tratando os outros como se fossem nada. Eu via e eu pensava, um dia isso vai dar errado. Eu só não imaginava que esse dar errado ia cair bem em cima de mim. Naquele tempo, eu andava pela cidade tentando ser pequeno, tentando não chamar atenção, tentando ser só o Augusto Ribeiro de Almeida, um senhor comum. Eu evitava conversar muito, eu evitava explicar demais, eu evitava tudo que pudesse virar curiosidade. Eu queria passar despercebido, eu achava que era mais seguro assim. Mas sabe qual é o problema? Quando você parece frágil, algumas pessoas ficam corajosas demais. Elas testam limite, elas passam do ponto. Elas fazem maldade para se mostrar para os outros. E aí a injustiça acontece bem na sua frente, como se fosse normal. Eu já vinha sentindo sinais. Uns olhares tortos aqui, um comentário ali, um riso atravessado quando eu passava. Como se eu fosse motivo de piada só por existir. Eu ia aceitando porque eu pensava, é só mais um dia, Augusto Ribeiro de Almeida, só mais um. Só que aquele dia não era só mais um. Aquele dia estava se preparando faz tempo e eu não sabia. Quando eu lembro da cena do começo, do suco escorrendo e das risadas, eu entendo por que doeu tanto. Doeu porque eu já vinha engolindo coisa demais. Doeu porque eu já vinha sendo tratado como se eu não valesse nada. Doeu porque eu já vinha aprendendo a ficar calado. E naquele momento, queriam me ensinar a ser humilhado. E eu, Augusto Ribeiro de Almeida, só queria continuar andando em paz. Mas a paz que eu procurei foi exatamente o que me tiraram. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, achava que aquele dia ia ser só mais um. Eu não sabia que ele já tinha começado pesado.
Já começou com o corpo reclamando antes mesmo do sol ficar forte. Eu acordei antes do despertador, ainda escuro, e fiquei uns segundos sentado na cama, olhando para o chão. Sabe quando o corpo parece uma pedra? Era assim. A coluna doía, o joelho doía e a cabeça já acordou cheia, como se eu não tivesse dormido de verdade. Eu levantei devagar, arrastando o pé no chão frio. Fui até a cozinha e coloquei água no fogo. O gás quase no fim fez uma chama fraca e eu tive que ficar ali olhando, esperando, como se até ferver a água fosse difícil. O café saiu ralo, o pão estava duro. Eu comi mesmo assim, em silêncio, porque era o que tinha. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, sempre fui de fazer o que dá, do jeito que dá. Quando eu abri o portão, o ar já estava quente. Em Barão Geraldo, de manhã cedo, até parece que vai ser mais leve, mas naquele dia o calor vinha diferente. Um calor que gruda na pele. Eu peguei minha sacola simples e caminhei até o ponto, porque eu tinha algumas coisas para resolver no centro de Campinas. Coisa pequena, dessas que parecem nada, mas cansam muito quando você já está cansado por dentro. O ônibus demorou. Eu fiquei em pé no sol e o suor começou a escorrer nas costas. Passou gente apressada, passou moto, passou carro. Ninguém olhava. Quando o ônibus chegou, veio cheio. Eu subi devagar e um rapaz atrás bufou, como se eu estivesse atrapalhando a vida dele. Eu segurei no ferro e fiquei apertado no meio de todo mundo, levando empurrão sem ninguém pedir desculpa. Eu não reclamei. Eu engoli. Eu só pensei, aguenta, Augusto Ribeiro de Almeida. Só precisa aguentar mais um pouco. No centro, eu desci perto de uma rua movimentada e fui andando. Eu precisava passar em um lugar para pegar um papel, depois em outro para resolver uma coisa simples, e depois comprar 2 coisas no mercado. Só que nada deu certo fácil. O primeiro lugar estava com fila grande. O ventilador lá dentro não funcionava direito e parecia que o ar não entrava. Eu fiquei esperando. E as pessoas reclamavam. E eu só ficava quieto porque eu não queria confusão. Quando chegou minha vez, a moça nem levantou o rosto. Falou comigo rápido, como se eu fosse invisível. Eu tentei explicar uma coisa simples, mas ela me cortou com a mão, como quem manda calar. Eu senti aquela pontada no peito, sabe? Não era raiva ainda, era tristeza com vergonha. Vergonha de ser tratado assim e ainda ter que ficar quieto. Eu saí dali com o papel na mão e fui para o próximo lugar. No caminho, uma pessoa esbarrou em mim e nem olhou para trás. Meu ombro bateu num poste e doeu. Eu respirei fundo e continuei. Eu já estava cansado e ainda nem era meio-dia. O sol estava forte, brilhando no asfalto. O barulho dos carros parecia mais alto. Minha cabeça começou a doer, como se tivesse um tambor batendo dentro. Eu fui andando, parando às vezes para respirar. Eu olhava a vitrine, olhava as pessoas, e eu sentia que eu era um ponto pequeno no meio daquela pressa toda. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, não queria atrapalhar ninguém. Eu só queria passar e ir embora. Só que até andar parecia que eu estava incomodando. No mercado foi pior. Eu peguei o que precisava. Arroz, um pouco de fruta, um sabonete, coisas simples. Na fila, uma moça ficou impaciente porque eu demorei para pegar o dinheiro. Eu estava com as mãos meio trêmulas por causa do calor e do cansaço. Ela falou alto. Meu Deus, que demora. Eu ouvi. Eu fingi que não ouvi. A caixa também parecia com pressa, passando as coisas rápido, sem cuidado. E eu pensei, ninguém tem paciência com velho. Quando eu saí do mercado, o peso da sacola puxava minha mão para baixo. Minha palma começou a arder e eu ainda precisava voltar. Mas eu não queria voltar direto. Eu não queria ir para casa naquele estado. Eu estava cansado por fora e por dentro. Eu sentia como se eu estivesse carregando um saco invisível, cheio de coisas ruins do dia. Empurrão, grosseria, fila, calor, olhares, tudo junto, pesado. Foi aí que eu lembrei da ação social.
Eu tinha visto um aviso dias antes e tinha conversado com uma senhora da padaria sobre isso. Era uma arrecadação simples, uma ajuda para gente que precisava. Folhetos para conseguir doação, para chamar atenção, para juntar alimento, roupa, qualquer coisa. E eu pensei, se eu for lá, pelo menos eu faço uma coisa boa. Pelo menos eu termino meu dia com algo que presta. Não era para eu estar lá por obrigação. Eu não ia ganhar nada. Eu só queria sentir que eu ainda podia ser útil. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, queria um momento pequeno de recompensa, mas não era dinheiro. Era paz. Era aquele tipo de paz que a gente sente quando faz o certo. Eu queria sair do peso do meu dia e colocar minha cabeça num lugar melhor. Eu caminhei mais um pouco, já perto da Avenida Francisco Glicério, no calçadão onde sempre tem gente passando, gente comprando, gente conversando, gente andando rápido. Eu parei um instante, respirei e senti a roupa grudada no corpo por causa do suor. A camisa velha colava nas costas, minha garganta estava seca e mesmo assim eu fui. Eu cheguei no ponto onde estavam distribuindo os folhetos. Peguei um maço na mão, senti o papel seco, leve. Parecia pouca coisa, mas para mim era como segurar um fio de esperança. Eu pensei, é só entregar, sorrir, pedir ajuda, depois eu volto para casa e descanso, depois eu tomo banho, deito e o dia acaba. Eu não queria ser notado, eu não queria aparecer, eu só queria fazer aquilo rápido, quieto, sem ninguém me olhar demais. Eu fiquei perto da passagem, onde as pessoas atravessam o calçadão. Eu estendi um folheto para outro, uns pegavam sem olhar, outros nem pegavam. Alguns davam risadinha e eu ia seguindo, com paciência, porque eu já estava acostumado. Só que naquele dia, parecia que tudo estava empurrando meu destino para o mesmo lugar. Como se cada coisa ruim tivesse me empurrado um passo mais perto do que vocês viram no começo. Como se o calor, as filas, os empurrões, as palavras, os olhares... tudo fosse juntando força para me colocar bem ali, no meio de todo mundo, vulnerável. Eu lembro que, um pouco antes de tudo acontecer, eu senti um arrepio. Não era frio, era pressentimento. Eu olhei em volta e vi um grupo de jovens mais afastado, rindo alto, falando com deboche. Eu não dei importância. Eu pensei, Augusto Ribeiro de Almeida só entrega o folheto e vai embora. Só isso. Eu queria terminar, eu queria ir para casa, eu queria descanso, mas eu não sabia que aquela pequena coisa boa que eu fui fazer ia virar a pior vergonha da minha vida. E que o calçadão do centro de Campinas, perto da Francisco Glicério, ia ser o palco onde eu ia ser tratado como se eu não valesse nada. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, cheguei no calçadão do centro de Campinas, SP já cansado por dentro e por fora. Eu vinha com aquele peso do dia inteiro nas costas, como se eu estivesse carregando um saco invisível cheio de coisas ruins. O sol ainda batia forte, mas já tinha um vento quente passando entre as pessoas, empurrando papel de propaganda pelo chão. O calçadão perto da Avenida Francisco Glicério estava cheio, do jeito que sempre fica. Gente andando rápido, gente falando alto, gente rindo, gente com sacola, gente olhando vitrine. Eu parei um pouquinho antes de entrar na parte mais movimentada, só para respirar. Meu peito subia e descia devagar. Eu sentia minha camisa grudada no corpo. O cheiro da rua misturava tudo. Cheiro de comida de carrinho, cheiro de perfume caro de quem passava perto, cheiro de fumaça de ônibus, cheiro de suor também. Era um cheiro de cidade viva. Mas naquele dia eu sentia como se eu estivesse andando dentro de um barulho que não era meu. Eu segurei os folhetos com cuidado, como se fossem frágeis. Era folheto de arrecadação, de ação social, papel simples, mas para mim tinha valor. Eu queria que desse certo. Eu queria terminar meu dia com uma coisa boa. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, só queria isso. Entregar, pedir ajuda com educação e ir embora em paz. Quando eu entrei no fluxo de gente, eu senti os olhos. Não foi coisa da minha cabeça.
Eu senti de verdade, olhares que passam por você e param um segundo a mais, olhares que medem sua roupa, olhares que parecem dizer: o que esse velho está fazendo aqui? Eu tentei não ligar. Eu olhei para o chão e continuei andando devagar, com o cuidado de não esbarrar em ninguém. Eu cheguei perto do ponto onde a ação social estava acontecendo. Não era um palco nem nada bonito, era simples. Uma mesinha pequena, uns papéis, uma caixinha e pessoas ajudando. Só que ali, no meio daquele lugar simples, parecia que todo mundo queria aparecer mais do que ajudar. Tinha gente filmando, tinha gente rindo, tinha gente que nem sabia do que era, só estava ali porque tinha movimento. O som era uma mistura de tudo. Tinha música vindo de longe, de uma loja com caixa de som alto, tinha vendedor gritando promoção, tinha buzina, tinha risada. E tinha também aquele som que machuca, que é o som de gente falando mal de alguém baixinho. Eu estendi um folheto para uma moça. Ela olhou para minha mão e não pegou. Fez uma cara de nojo, como se o papel fosse sujo só porque estava na minha mão. Eu senti meu rosto esquentar. Não era o calor do sol, era vergonha. Eu engoli. Eu falei baixinho com educação. É uma ação social, moça. Ela nem respondeu. Só virou o rosto como se eu não existisse. Eu estendi o folheto para um homem. Ele pegou, olhou e jogou no lixo sem nem ler. Foi tão rápido que eu senti como se ele tivesse jogado meu esforço fora. Eu fiquei parado um segundo, olhando o papel sumir. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, senti aquela dor pequena, que parece pequena, mas vai somando. Eu continuei, estendi para outro. A pessoa passou reto. Outra passou e esbarrou no meu braço de propósito, como se quisesse me empurrar para o lado. Eu ouvi uma risadinha atrás de mim, risadinha de jovem, daquelas que não são felizes, são risadas que ferem. Quando eu virei um pouco o rosto, eu vi eles. Um grupinho de jovens encostados perto de uma vitrine, bem ali no calçadão. Camiseta boa, tênis caro, celular na mão. Eles olhavam para mim como se eu fosse uma brincadeira. Um deles cutucou o outro e falou alguma coisa bem baixo, e os dois riram. Eu não ouvi as palavras, mas eu senti o gosto delas. Eu senti como se fosse lama. Eu tentei não encarar. Eu olhei para frente e continuei entregando o folheto, como se eu não tivesse visto nada. Porque eu já aprendi, na minha vida, que às vezes encarar só piora. Só que o coração entende antes da cabeça. Meu coração já sabia que eu não era bem-vindo ali para eles. A rua parecia que ficou menor, a multidão parecia mais perto, o barulho parecia mais alto. Eu senti que as pessoas estavam me olhando, mas não com respeito. Era como se eu fosse um pedaço de coisa fora do lugar. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, de roupa simples, com papel na mão, num lugar cheio de gente que gosta de rir de quem é fraco. E aí começaram os cochichos. Eu ouvi um olha lá. Ouvi outro falando, deve estar pedindo dinheiro. Eu queria dizer, não, não é isso. Eu queria explicar. Mas eu também sabia que, quando alguém já decidiu te julgar, não importa o que você fale. A pessoa não quer ouvir, ela quer te colocar num lugar pequeno. Eu me aproximei de uma senhora para entregar um folheto. Ela pegou com cuidado, mas olhou para os jovens e depois olhou para mim com uma cara de pena. E pena também dói, porque pena é como se você já tivesse perdido. E eu não tinha perdido, eu só estava cansado. Eu senti meu cansaço crescendo, as pernas pesavam, a mão suava segurando o papel, a garganta estava seca. Eu queria um gole d'água. Eu queria sentar um minuto, eu queria ir embora, mas eu pensei, só mais um pouco. Augusto Ribeiro de Almeida, só mais um pouco e você vai para casa com o coração limpo. Só que quanto mais eu tentava ficar quieto, mais eu parecia chamar a atenção deles. Como se minha calma irritasse, como se minha presença ali fosse uma ofensa. Um dos jovens me olhou de cima a baixo, riu e falou alto o bastante para eu ouvir. Vê se não encosta em mim. Eu congelei por dentro. Eu não tinha encostado nele. Eu nem cheguei perto, mas ele falou como se eu fosse sujo.
Eu senti minha mão apertar o folheto com força. Meu dedo amassou o papel. Eu respirei fundo. Eu pensei, não responde, Augusto, não dá palco, não dá motivo. Eu tentei manter a calma, mas a vergonha já tinha entrado na minha pele. E se você que está me ouvindo já entrou num lugar e sentiu assim, como se não fosse bem-vindo, como se as pessoas te olhassem torto só pela sua aparência, me conta aqui nos comentários. Porque essa sensação é ruim demais. É como se o mundo dissesse que você não tem direito de estar ali. Eu continuei andando, devagar. Eu estendi outro folheto e ouvi outra risada. Dessa vez foi mais alta. E eu percebi uma coisa. Eles estavam me cercando aos poucos, como quem brinca com um bicho cansado. Um deles deu 2 passos na minha direção só para me testar. Outro levantou o celular, como se fosse filmar. E eu senti o meu estômago afundar. Eu tentei falar, tentar explicar o que era a ação. Eu abri a boca para dizer, é uma arrecadação, mas um deles me interrompeu com um, tá bom, cheio de deboche. Eu senti meu rosto queimar de novo. Eu não queria briga, eu só queria paz. Eu só queria fazer o bem e ir embora. Eu olhei para o céu por 1 segundo, como se pedisse força. E quando eu olhei de volta, eu vi um menino mais novo do grupo olhando para o maço de folhetos na minha mão, como se fosse lixo. Ele fez um gesto com a cabeça para os amigos, como se dissesse, agora. E aí, bem antes do pior acontecer, eu senti aquele aviso dentro do peito. Era como se o destino estivesse empurrando meu corpo para a beira de um precipício. E eu, Augusto Ribeiro de Almeida, ainda não sabia que eles estavam prestes a passar do limite de um jeito que todo mundo ia ver. Eu senti que o clima mudou de vez. Não foi de repente, foi como quando o ar fica pesado antes da tempestade. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, continuei ali, em pé, com os folhetos na mão, mas parecia que o chão estava ficando menor debaixo dos meus pés. As risadas já não eram só cochichos. Agora eram mais abertas, mais ousadas, como se eles tivessem certeza de que ninguém ia me defender. Um deles falou mais alto, sem nem tentar disfarçar. Disse algo como, olha o tiozinho aí atrapalhando. Os outros riram. Riram forte, riram olhando para mim. Eu senti meu estômago apertar, meu corpo inteiro ficou quente. Não era só vergonha, era medo também. Medo de reagir. Medo de piorar tudo, medo de virar ainda mais alvo. Eu pensei em ir embora. Pensei mesmo. Em dar meia volta, abaixar a cabeça e sair dali rápido, antes que ficasse pior. Só que, ao mesmo tempo, algo dentro de mim não deixava. Era estranho. Eu sentia vontade de sumir, mas também sentia uma coisa diferente crescendo no peito. Uma coisa que eu não sentia fazia muito tempo. Uma mistura de cansaço com limite. Outro jovem chegou mais perto, perto demais. Ele olhou para o meu rosto, depois para as minhas roupas, depois para os folhetos, fez uma cara de deboche e falou, isso aí é golpe, né? Falou rindo, olhando para os amigos como se estivesse contando uma piada boa. Eu abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Minha garganta travou. Eu só balancei a cabeça, tentando mostrar que não era isso. Eles riram mais ainda. Por dentro, meus pensamentos estavam correndo. Eu pensava na minha casa vazia em Barão Geraldo. Pensava no silêncio que me esperava lá. Pensava nos dias todos iguais. Pensava em como eu tinha chegado naquele ponto, sendo tratado como se eu fosse nada. Eu pensei nos poucos amigos que um dia fizeram parte da minha vida e que, com o tempo, foram se afastando. Cada um seguiu seu caminho. Eu fiquei. Minha família era distante. Não distante de briga, mas distante de tempo, de rotina, de presença. Cada um com sua vida, seus problemas. Eu aprendi a não incomodar. Aprendi a resolver tudo sozinho. E naquele momento, no meio daquele calçadão cheio, eu me senti mais sozinho do que nunca. Um dos jovens pegou um folheto da minha mão sem pedir. Olhou rápido e falou alto. Ninguém vai dar nada para isso aqui, não. Amassou o papel devagar, só para provocar, e jogou de volta na minha direção. Não acertou em mim, caiu no chão.
Aquilo doeu mais do que se tivesse acertado, porque foi de propósito. Foi para me mostrar que eles podiam. Eu senti minha mão tremer. Eu apertei os outros folhetos com força. Meu coração batia forte. Eu pensei, fica quieto, Augusto, não reage. Eu sempre fiz isso. Sempre fiquei quieto. Sempre engoli. Sempre fui o velho que abaixa a cabeça. Só que naquele dia, alguma coisa não encaixava mais. Eu senti medo, sim. Medo de que eles partissem para algo pior. Medo de alguém empurrar, de alguém bater, de alguém filmar e rir depois. Mas junto com o medo, veio uma sensação estranha de clareza. Como se uma voz baixa dentro de mim dissesse: chega, não em grito, não em raiva, mas em verdade. Eu olhei em volta e vi outras pessoas percebendo a situação. Algumas fingiam que não era com elas. Outras olhavam rápido e desviavam. Teve gente que fez cara de incômodo, mas não falou nada. Isso doeu também. Porque quando ninguém faz nada, parece que todo mundo concorda. Um homem passou perto e cochichou algo para a mulher do lado, olhando para mim e para os jovens. Eu não ouvi as palavras, mas vi o jeito. Era aquele jeito de quem comenta, mas não se envolve. Eu senti a corda esticar mais um pouco. Cada risada, cada palavra, cada gesto puxava essa corda. Dentro de mim, o passado começou a bater na porta. Não como lembrança clara, mas como sensação. Eu senti o peso de tudo que eu já vivi, tudo que eu já segurei. Eu senti o conflito dentro de mim crescer. O Augusto Ribeiro de Almeida de agora, velho, cansado, querendo paz, e o Augusto Ribeiro de Almeida de antes, que conhecia limites, regras, responsabilidade. Eu não queria que esses dois mundos se encontrassem ali. Eu tinha medo disso, porque meu anonimato sempre foi minha proteção. Enquanto ninguém sabia quem eu era, eu podia passar despercebido. Eu podia ser só mais um velho na rua. Eu tinha escolhido isso. Eu quis isso, mas naquele momento eu senti que esse anonimato estava sendo usado contra mim. Eles me tratavam mal justamente porque achavam que podiam. Um dos jovens chegou ainda mais perto, tão perto que eu senti o cheiro do perfume forte dele. Ele sorriu de lado e falou baixinho, mas alto o suficiente para eu ouvir. E aí, vai chorar? Aquilo atravessou meu peito como uma faca, não porque era uma palavra feia, mas porque era cruel. Porque ele queria me quebrar por dentro. Eu respirei fundo, lento. Eu senti minhas pernas fracas, mas meus pés não se mexeram. Eu senti vontade de desaparecer, mas também senti uma firmeza estranha me segurando ali. Como se algo maior estivesse me empurrando para frente, mesmo eu querendo ir para trás. Eu percebi que aquela situação não era mais só sobre folheto. Não era sobre ação social, era sobre respeito, sobre até onde alguém pode ir quando acha que o outro não vale nada. E eu senti, com clareza, que eles estavam testando meu limite. Estavam brincando de ver até onde eu aguentava. A corda estava esticada demais. Eu sentia isso no ar, no silêncio entre uma risada e outra, nos olhares que começavam a mudar. Algo estava prestes a acontecer. Eu não sabia o quê, só sabia que depois daquele dia nada ia ser igual. E ali, no meio daquele barulho todo, com o coração apertado e a cabeça cheia, eu tive um pressentimento silencioso, um aviso sem palavras, como se o destino estivesse respirando fundo antes de agir. E foi bem nesse instante, quando eu senti o destino respirando fundo, que eu vi mais gente se aproximando. A roda ficou maior. Antes eram só os jovens rindo e apontando. Agora eram pessoas parando para olhar, como se eu fosse um espetáculo. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, fiquei no meio daquele calçadão do centro de Campinas, perto da Avenida Francisco Glicério, com os folhetos apertados na mão, e parecia que o mundo inteiro tinha decidido me encarar. Os jovens estavam animados, como se tivessem encontrado um brinquedo novo. Um deles levantou o celular de novo e falou: "Filma aí, filma." O outro riu alto e disse: "Olha o velhinho da doação." Eles falavam como se eu não estivesse ouvindo, mas eu estava. Eu ouvia cada palavra. Eu sentia cada uma como se fosse um empurrão.
Eu tentei dar um passo para o lado para sair daquele círculo, mas eles se mexeram junto, como se estivessem brincando de me fechar. Eu olhei para o chão e vi um folheto amassado. Eu me abaixei devagar para pegar. Meu joelho doeu, meu peito apertou. E eu ouvi uma voz de deboche. Olha lá, se abaixa mais, tio. Risada. Outra risada. E mais uma. Eu queria sumir. Eu queria virar fumaça e desaparecer no meio da rua. Só que eu também sentia uma coisa dentro de mim, dizendo que aquilo estava passando de todos os limites. Eu senti minha mão suar. Senti a ponta dos dedos formigar de tanta raiva engolida. Mas eu não explodi. Eu fiquei quieto, porque eu ainda tinha medo. Medo de virar confusão, medo de ser agredido, medo de alguém dizer que eu comecei, medo daquele tipo de injustiça que sempre cai para o lado mais fraco. Aí, eu ouvi um som diferente. Passo firme, sapato batendo no chão com força, e todo mundo abriu um pouco o caminho, como quando alguém importante passa. Eu levantei o olhar só um pouco e vi um homem chegando. Ele era bem vestido, calça boa, camisa clara, relógio brilhando, cabelo arrumado, cheiro de perfume forte. Parecia que ele não andava, ele mandava o chão abrir para ele. Ele não era polícia, não era nada disso. Mas era o tipo de pessoa que, naquele lugar, as pessoas respeitam na hora. Um importante. Um homem que parecia ser alguém ligado ali perto, alguém que conhece todo mundo, alguém que tem influência. Eu percebi pelo jeito que os jovens olharam para ele. Eles riram menos por um segundo, como se estivessem esperando aprovação. O homem bem vestido me olhou de cima a baixo. Não foi um olhar normal, foi um olhar que mede e decide. Olhar de quem escolhe, quem merece respeito e quem não merece. E naquele primeiro segundo, ele decidiu que eu não merecia. Ele fez uma cara de desprezo e falou com voz firme, bem alta, para todo mundo ouvir. Ô senhor, o que o senhor está fazendo aqui no meio? Está atrapalhando o fluxo. Eu tentei responder. Minha voz saiu baixa, quase nada. Eu só estou entregando uns folhetos, é uma ação social. Ele levantou a mão como quem manda calar e nem deixou eu terminar. Ação social? Aqui, no meio do calçadão? Ele riu sem graça daquele jeito que humilha. Olha, o senhor tem que ter noção. Isso aqui não é lugar para isso, não. Os jovens riram de novo, agora com mais coragem, porque eles viram que o importante estava do lado deles. Era como se ele tivesse dado permissão para me pisarem. Eu senti meu rosto esquentar. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, fiquei ali com a boca aberta, tentando achar palavras simples. Eu não queria brigar. Eu só queria explicar. Só que ele não queria entender. Ele queria mandar. Ele olhou para os folhetos na minha mão e fez um gesto com a cabeça, como se aquilo fosse lixo. O senhor está pedindo dinheiro? Está enganando, gente. Eu engoli seco. Isso me deu um choque, porque ele falou como se eu fosse um criminoso, como se eu fosse uma ameaça, só pela minha aparência. Não, não é isso. Eu falei bem baixo. É arrecadação, para ajudar. Ele soltou um suspiro e virou o rosto, como se eu fosse cansativo. Olha, senhor, eu tô falando pro seu bem. Some daqui antes que dê problema. Essa frase, antes que dê problema, era uma ameaça, mas uma ameaça disfarçada. Ele não precisava levantar a voz mais. O jeito dele já fazia todo mundo entender. Ali, ele tinha força. Ali, se ele quisesse, eu era tirado dali. E ninguém ia questionar. Porque quem é o velho sujo, Tim, né? Quem vai defender? Eu senti um frio dentro do peito. Um frio que não era do tempo. Era medo. Medo de ser empurrado, medo de ser humilhado mais, medo de alguém encostar em mim. Mas junto do medo, veio uma sensação de injustiça tão grande que parecia que meu coração ia estourar. Porque não era só os jovens. Agora parecia que o sistema inteiro estava contra mim. Era o grupo rindo, era a multidão olhando, era um homem bem vestido me tratando como se eu fosse nada. Era todo mundo se sentindo forte porque eu estava sozinho. Ele apontou para o lado, como se fosse dono do mundo. Vai fazer isso lá do outro lado, lá longe. Aqui você está atrapalhando. E ele falou, lá longe, como se eu tivesse que sair do mapa.
como se eu tivesse que sumir. Os jovens começaram a me provocar ainda mais. É isso aí, manda ele embora. Aqui não, vô. Vai pedir lá na rodoviária. Um falou rindo. Eu senti minha mão apertar os folhetos até amassar. Eu olhei em volta procurando um olhar de ajuda. Um olhar só. Mas a maioria desviava. E quando alguém olhava, era com pena ou com medo de se envolver. E eu preciso te perguntar uma coisa, porque eu sei que isso acontece com muita gente. Se você já foi tratado como se não tivesse valor, como se sua presença fosse incômodo, como se você não tivesse direito de existir num lugar, me conta aqui embaixo nos comentários, porque dói demais. Dói porque parece que o mundo te empurra para fora, só porque você não tem roupa boa, não tem status, não tem cara de gente importante. O homem bem vestido deu mais um passo na minha direção. Agora ele estava bem perto. Eu senti o perfume forte dele misturado com o cheiro da rua. E ele falou baixo, mas firme, olhando no meu olho pela primeira vez. Eu tô sendo educado, mas se o senhor não sair, eu chamo gente para te tirar. Aquilo foi como um soco sem mão, porque ele falou gente, como se eu fosse um pacote, como se eu fosse coisa. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, senti um nó na garganta. Senti vontade de chorar e de gritar ao mesmo tempo, mas eu não fiz nenhum dos dois. Eu respirei fundo, e foi aí que eu senti algo diferente. Uma força antiga, guardada, começando a se mexer dentro de mim. Eu pensei, eu sempre fui calado, eu sempre engoli, eu sempre baixei a cabeça. Mas hoje vai ser diferente. Não porque eu queria briga, mas porque eu não aguentava mais ser tratado como lixo. E naquele momento, com o homem bem vestido me ameaçando, os jovens rindo, a multidão olhando, o ar ficou ainda mais pesado. Era como uma corda esticada ao máximo, prestes a arrebentar. E eu senti, com certeza, que algo enorme estava prestes a acontecer ali. Quando aquele homem bem vestido terminou de falar, o barulho em volta não voltou ao normal. Ele mudou. Ficou estranho. Não era mais só risada. Era cochicho. Era gente falando baixo demais, perto demais. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, percebi isso antes mesmo de levantar a cabeça. O som muda quando algo errado está sendo escondido. E ali tinha coisa errada. Eu fiquei parado, respirando devagar, tentando entender. Meu coração ainda batia forte, mas minha cabeça começou a clarear. Eu comecei a prestar atenção em coisas pequenas, coisas que antes eu não tinha visto porque estava ocupado demais tentando não desmoronar. Atrás de mim, duas pessoas conversavam em voz baixa. Não estavam falando de mim só como o velho. Falavam como se aquilo já fosse algo comum. De novo isso, alguém murmurou. Sempre a mesma coisa. Outra voz respondeu. Eu não virei o rosto, só escutei. E isso me deu um arrepio. Porque quando alguém fala de novo, é porque já aconteceu antes. Não era só comigo. Aquilo não era um acidente. Eu comecei a ligar os pontos. Os jovens rindo fácil demais. O homem importante chegando rápido demais. A forma como ele já sabia o que dizer. A ameaça pronta, ensaiada. Não era improviso, era costume. Eu olhei para o lado e vi uma mulher mais simples, com uma sacola velha, parada um pouco afastada. Ela me olhava com olhos cheios d'água, mas não de surpresa. De reconhecimento, como quem já passou por aquilo. Ela balançou a cabeça bem de leve, como quem diz, não adianta. Aquilo me cortou por dentro. Eu pensei... Quantas vezes isso já aconteceu aqui? Quantas pessoas simples já foram empurradas para fora? Quantas já ouviram some daqui? Quantas já foram humilhadas só por não parecerem importantes? O clima ficou mais frio, mesmo com o calor. As pessoas começaram a se dividir em dois tipos, as que olhavam com medo e as que olhavam com curiosidade demais. Curiosidade de quem quer ver até onde vai, até onde o fraco aguenta. Eu notei um detalhe que antes tinha passado batido. Um dos jovens usava uma camiseta com o nome de uma loja dali perto. Outro tinha um crachá pendurado, virado para dentro, como se não quisesse mostrar. Eles não estavam ali só por acaso. Eles pertenciam àquele lugar. Eles se sentiam donos dali. E o homem bem vestido
Ele falava com eles com intimidade demais. Um gesto de cabeça aqui, um olhar rápido ali. Era comando silencioso, bastidor funcionando. Eu sentia um peso diferente agora. Não era mais só vergonha, era indignação. Porque eu percebi que aquilo não era só crueldade de jovens. Era um jeito de funcionar. Um sistema pequeno, mas sujo. Um acordo invisível, onde quem tem a aparência certa manda e quem não tem, some. O tom das pessoas ao redor mudou. Já não era riso alto. Era murmúrio nervoso. Alguns olhares começaram a me observar com mais atenção. Não por pena, por dúvida. Como se estivessem tentando entender por que eu ainda não tinha ido embora. Como se estivessem se perguntando: quem é esse velho que não abaixa a cabeça? Eu senti isso, e sem perceber, eu levantei um pouco o rosto. Só um pouco. O suficiente para que alguém reparasse melhor em mim. Um homem mais velho, de camisa social clara, franziu a testa quando me olhou. Olhou de novo. Chegou mais perto. Seus olhos não eram de deboche. Eram de confusão. Espera, ele disse bem baixo, para si mesmo. Eu vi esse momento. Vi o jeito como ele me encarou. Como se tentasse puxar algo da memória. E aí eu entendi. Meu rosto estava chamando atenção. Não porque eu era um velho sujo, mas porque eu não era só isso. O homem bem vestido percebeu isso também. Eu vi quando ele notou. O sorriso sumiu do rosto dele por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente. Ele pigarreou, endireitou a postura. Começou a falar mais rápido, como quem quer encerrar algo antes que saia do controle. Vamos acabar com isso logo, ele disse alto demais. Aquilo foi estranho, muito estranho. Quem tem certeza não tem pressa. Quem manda não se apressa. Mas ele estava se apressando. Eu ouvi outro cochicho atrás de mim. Será que é ele mesmo? Não pode ser. Faz tempo, mas parece. Meu estômago gelou. Agora eu tinha certeza. Aquilo não era só humilhação, era encobrimento. Era medo começando a nascer em quem antes só ria. Eu comecei a lembrar de coisas antigas, não como lembrança clara ainda, mas como sensação. O jeito como algumas pessoas desviavam o olhar rápido demais. O jeito como o homem importante falava em problema. O jeito como tudo parecia ensaiado. Eu percebi que aquela agressão era só a ponta de algo muito maior. Era sobre controle. Sobre quem pode estar ali e quem não pode. Sobre quem é tratado como gente e quem é tratado como obstáculo. E aquilo estava acontecendo ali, em plena luz do dia, na frente de todo mundo. O ar ficou denso. Ninguém mais ria. Alguns jovens começaram a se mexer, inquietos. Um deles cochichou: "Mano, melhor parar." E quando alguém diz melhor parar, é porque percebeu que passou do limite. Eu continuei quieto, mas por dentro algo tinha mudado. Eu já não me sentia só vítima, eu me sentia testemunha. Eu estava vendo algo que não devia estar escondido, algo que precisava ser exposto. O homem bem vestido deu um passo atrás, disfarçou. Arrumou a manga da camisa, olhou em volta, medindo o ambiente. Ele também sentiu. Ele também percebeu que o jogo tinha mudado. E eu senti com clareza que aquela cena estava deixando de ser só sobre mim. Era sobre verdade, sobre um padrão sujo que muita gente fingia não ver, sobre abuso disfarçado de ordem, sobre humilhação tratada como rotina. Eu não sabia ainda o que ia acontecer. Mas eu sabia de uma coisa: nada daquilo ia ficar escondido. Algo estava prestes a ser revelado. E o silêncio pesado em volta era a prova disso. Era como se todo mundo estivesse prendendo a respiração, esperando o momento em que a máscara ia cair. O silêncio ficou preso no ar, pesado, como uma tampa. E eu, Augusto Ribeiro de Almeida, senti esse silêncio entrar dentro de mim também. Eu fiquei parado, com a respiração curta, olhando sem olhar. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha cabeça estivesse em outro lugar, correndo por dentro, tentando decidir o que fazer. Eu queria ir embora, eu queria mesmo. Uma parte de mim gritava: "Vai embora, Augusto, sai daqui, ninguém vai te ajudar, você não precisa disso." Eu imaginava eu virando as costas,
andando devagar até o ponto, pegando o ônibus de volta para Barão Geraldo, chegando em casa, fechando o portão e fingindo que nada aconteceu. Eu já fiz isso tantas vezes na vida. Engolir e ir embora. Engolir e ficar quieto. Engolir e não incomodar. Só que outra parte de mim, bem lá dentro, começou a dizer uma coisa nova. Não era grito, era firme. Era uma voz que parecia antiga, guardada há muito tempo, esperando um dia como aquele para aparecer. Essa voz dizia: chega. Eu senti meus dedos apertarem os folhetos. O papel amassou um pouco. Eu olhei para aquele maço de papel e pensei: não é só papel. Era ajuda. Era uma tentativa de fazer algo bom. Era gente precisando. E eles estavam pisando nisso como se fosse lixo. Eles estavam pisando em mim como se eu fosse lixo. E de repente eu entendi. Aquilo não era só contra mim. Era contra todo mundo que é simples, que é velho, que é humilde, que não tem roupa bonita, que não fala alto, que não tem cara de importante. Eu olhei para os jovens. Eles estavam inquietos agora. Um já não ria tanto. Outro mexia no celular sem parar, como se quisesse sair dali, mas ainda com medo de perder a pose. Eu vi o olhar deles, aquele olhar de quem testa limite. Eles ainda queriam ver até onde eu aguentava. E o homem bem vestido. Ele fingia calma, mas o corpo dele tinha pressa. O jeito dele tinha pressa. Ele queria terminar logo. Isso me dizia que ele também estava com medo de algo. E eu pensei, se eu baixar a cabeça agora, eles vão fazer isso de novo, amanhã com outra pessoa. E essa ideia me feriu mais do que o suco, mais do que o deboche, mais do que a ameaça. Porque eu me vi num espelho. Eu me vi como eu fui a vida inteira. O homem que evita, o homem que cede, o homem que se encolhe. Eu senti minha garganta apertar. Eu lembrei da minha casa vazia. Lembrei do meu portão rangendo. Lembrei do café ralo. Lembrei de eu olhando pela janela e vendo o mundo passar sem me ver. Lembrei de filas, de empurrões, de gente passando na minha frente, de anda logo, de sai daí, de tá atrapalhando. Eu lembrei de cada pequena humilhação que eu engoli, uma por uma, como se cada uma fosse uma pedrinha dentro de mim. E eu percebi que eu estava cheio de pedrinhas. Cheio, e ninguém via. Eu lembrei também de gente que eu amei, gente que eu perdi. Não vou explicar tudo aqui porque ainda dói, mas eu lembrei. E quando eu lembrei, eu senti uma coisa simples. Eu não queria ser lembrado como alguém que só apanhou calado da vida. Eu não queria. Eu já tinha sido calado demais. Eu sempre achei que ficar quieto era ser forte. Eu sempre achei que não reagir era ser melhor. Mas ali, naquele calçadão, eu entendi outra coisa. Ficar quieto às vezes vira permissão. Permissão para te pisarem. Permissão para acharem que você não tem valor. Permissão para fazerem isso com outros depois. Eu olhei ao redor e vi aquela mulher simples com sacola velha ainda me olhando. Eu vi um senhor mais afastado com cara de incômodo, mas sem coragem de falar. Eu vi um menino pequeno puxando a mão da mãe e perguntando alguma coisa, e a mãe puxando ele rápido, como se dissesse, não olha. Eu vi isso e me doeu, porque eu não queria que uma criança aprendesse que humilhação é normal. Eu não queria que isso virasse lição. Minha cabeça começou a fazer um quebra-cabeça com tudo. Os jovens com o crachá escondido, a intimidade deles com aquele importante, a pressa dele, os cochichos de novo, o jeito como a multidão já conhecia aquela cena. Eu senti que eu estava vendo a ponta de uma coisa suja, e a ponta já era horrível. Aí uma coisa aconteceu que parecia pequena, mas foi como um estalo. Um dos jovens veio e puxou um folheto da minha mão com força. Não pediu, não pegou com cuidado. Ele arrancou. E quando arrancou, meus dedos abriram sem querer. O papel quase rasgou. Eu senti aquele puxão na pele. Doeu, doeu de verdade. E ele riu, fazendo graça para os outros como se eu fosse um brinquedo velho. Deixa eu ver isso aqui. Ele falou alto, lendo por cima e fazendo voz de deboche. Ação social. Ah, tá. Vai trabalhar, vô. Os outros riram.
E naquele exato segundo, eu senti uma coisa subir do meu peito para minha cabeça, como um calor, como uma onda. Eu senti vontade de sumir e vontade de gritar ao mesmo tempo. Eu senti medo, sim. Medo de reagir e virar confusão, medo de me empurrarem, medo de tudo piorar. Mas eu também senti uma decisão nascendo. Não era coragem bonita de filme, era coragem feia, cansada, pesada. Era tipo, eu tô com medo, mas eu vou mesmo assim. Eu pensei em ir embora de novo. Pensei, vai embora, Augusto Ribeiro de Almeida. Você não precisa provar nada. Só que eu olhei para o folheto na mão dele e pensei, eu preciso sim, não por orgulho, por dignidade, por limite. Porque se eu não colocasse limite ali, eu ia continuar sendo empurrado para fora da vida, pedacinho por pedacinho, até não sobrar nada. Eu respirei fundo, bem fundo, e senti meu corpo mudar. Eu senti meus pés firmarem no chão, como se eu estivesse fincando raiz naquele calçadão. Eu senti minha coluna tentar ficar reta, mesmo doendo. Eu senti minhas mãos pararem de tremer um pouco. Eu senti meu olhar subir um pouco mais. Eu também senti um medo antigo, o medo de ser reconhecido, porque eu sempre vivi me escondendo. Eu sempre escolhi o anonimato como proteção. Eu sempre pensei, se ninguém me reconhecer, ninguém mexe comigo. Só que ali eu percebi que mesmo sem reconhecer eles mexiam. Eles mexiam porque achavam que eu era fraco. E esse medo que antes me segurava começou a perder força. Eu senti o conflito dentro de mim, como duas mãos puxando para lados diferentes. Uma mão dizia, foge, a outra dizia, fica. E eu fiquei. E se você já teve um dia assim, um dia em que você acordou cansado, apanhou da vida o dia inteiro e de repente chegou num ponto que você falou por dentro, hoje eu não engulo mais nada calado. Me conta aqui embaixo, de verdade, porque eu sei que isso acontece. E quando acontece, é como se a gente nascesse de novo por dentro, mesmo tremendo. Eu olhei para o homem bem vestido. Ele estava me observando com um olhar diferente agora, um olhar de cálculo, como se ele estivesse medindo. Esse velho vai reagir? Ele não sorria mais. Ele não parecia tão seguro. Ele estava tentando manter a pose, mas eu vi a insegurança escondida. Eu olhei para os jovens. Um deles deu uma risada curta, nervosa. Outra pessoa na multidão cochichou. E eu senti que o ar estava prestes a estourar. Eu pensei em tudo que eu perdi. Em tudo que eu guardei, em tudo que eu aguentei. Pensei em quantas vezes eu fui embora com o peito queimando e ninguém soube. Pensei em quantas noites eu sentei na minha cadeira rangendo, ouvindo rádio só para não chorar no silêncio. Pensei em como eu, Augusto Ribeiro de Almeida, tinha virado especialista em engolir. E eu percebi que eu estava cansado de ser especialista nisso. Eu não queria vingança. Eu não queria bater em ninguém. Eu não queria fazer show, eu queria verdade, eu queria justiça, eu queria que parassem, eu queria que eles olhassem para mim e entendessem uma coisa simples. Eu sou gente, eu senti minhas pernas prontas, eu senti meu peito firme, eu estava com medo, mas eu estava decidido. E quando você decide por dentro, o mundo começa a perceber por fora. Eu dei um passo pequeno para frente, só um. Mas foi um passo que mudou tudo. O jovem que estava com o folheto na mão parou de rir na mesma hora. O sorriso dele morreu. A mão dele ficou meio no ar, sem saber o que fazer. O homem bem vestido apertou a mandíbula. A multidão prendeu a respiração. Eu senti que o próximo segundo ia ser o confronto. Eu senti que não dava mais para voltar atrás. E eu soube, com toda certeza, que eu não era mais o mesmo homem que entrou ali querendo só paz. Eu tinha chegado no limite. E quando a gente chega no limite, ou a gente quebra, ou a gente muda. E eu ia mudar. Foi nesse ponto, com a corda esticada até o máximo, com o silêncio pesado, com os olhos todos em cima de mim, que eu percebi que o que vinha agora ia me levar direto de volta ao começo. Direto para o instante em que a humilhação explodiu diante de todo mundo. Eu dei aquele passo pequeno para frente e o mundo inteiro pareceu parar comigo.
Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, senti o chão firme debaixo do meu pé, como se eu tivesse cravado uma decisão ali. O jovem, com o folheto na mão, ficou com o braço meio levantado, sem saber se ria ou se recuava. O homem bem vestido apertou a mandíbula e tentou manter a cara de quem manda. E a multidão ficou quieta, esperando. E naquele silêncio, tudo que eu vivi até ali passou dentro de mim bem rápido, como se fosse um filme acelerado. Eu vi minha casa simples em Barão Geraldo, o portão rangendo, o café fraco, o rádio ligado para não ouvir o vazio. Eu vi o ônibus lotado, o empurrão, a fila, a grosseria, o calor grudando na pele, a sacola pesada puxando minha mão. Eu senti de novo o cansaço do dia inteiro, aquele cansaço que não é só do corpo, é do coração. Eu senti todas as pequenas humilhações que eu já engoli na vida, como se cada uma fosse um tijolo em cima do meu peito. E eu lembrei por que eu estava ali. Não era por briga, não era por show, era porque eu tentei fazer uma coisa boa. Eu quis terminar o dia com paz, eu quis ajudar, eu quis ser útil sem incomodar ninguém. Só que naquele lugar parecia que ser simples era crime, ser velho era motivo de riso. Ser humilde era convite para abuso. Eu olhei de novo em volta e vi que não era só comigo. Eu vi o jeito como aquele importante falava. Eu vi o jeito como os jovens agiam como donos, como se aquilo fosse rotina. Eu ouvi os cochichos de novo. Eu senti o medo escondido nas pessoas que não tinham coragem de falar. Eu entendi que aquilo era um padrão. Um jeito sujo de empurrar para fora quem não tem aparência certa. Um jeito de ensinar no grito e na vergonha quem pode e quem não pode. E foi aí que eu entendi de verdade. Se eu saísse dali calado, eles iam fazer com outro amanhã. E eu não queria carregar essa culpa comigo para o resto da vida. Eu já carregava peso demais. Por isso, quando eu dei aquele passo, eu não dei só com o pé. Eu dei com tudo que eu era. Eu dei com toda a minha dor guardada. Eu dei com toda a minha paciência que tinha acabado. Eu dei com aquela decisão simples e firme que nasceu dentro de mim. Hoje eu não vou engolir calado. O jovem que segurava o folheto tentou disfarçar, mas a voz dele saiu tremida quando ele falou. Que foi? Vai fazer o quê? Ele falou tentando parecer forte. Mas eu senti a insegurança escondida. Eu senti. Porque gente que tem certeza não precisa provocar assim. Eu não respondi rápido. Eu respirei primeiro. Respirei devagar, como quem segura a própria alma no lugar. Meu corpo estava cansado, mas meu olhar estava acordando. Eu levantei a cabeça um pouco mais. Não muito, só o bastante para mostrar que eu estava presente. Só o bastante para mostrar que eu não era mais o velho que aceita tudo. O homem bem vestido se meteu na frente, como um muro. Eu falei para você sair. Tá surdo? Ele disse com a voz dura. A palavra você saiu como se eu fosse um cachorro. Como se eu fosse um pedaço de nada. Os jovens riram, mas a risada já não tinha a mesma força. Era risada nervosa. Era risada para não perder a pose. Um deles cochichou para o outro e eu vi de canto de olho o celular levantando de novo. Eles queriam registrar minha vergonha. Queriam me fazer cair em vídeo, em risada, em memória. Eu senti um aperto forte, como se meu peito fosse estourar. Eu pensei não mais. Eu estiquei a mão devagar, tentando pegar o folheto que estava na mão do garoto. Não puxei com força. Eu só estendi. Meu gesto era simples, quase infantil. Era como dizer, me devolve. Só isso, só respeito. Mas ele não devolveu. Ele sorriu de lado, com maldade, e levantou o folheto acima da minha mão, me fazendo alcançar, como se eu fosse um bobo. Os amigos riram. Ele repetiu como se fosse brincadeira. Pega, vô, pega, e balançou o papel no ar. A multidão fez um barulho baixo, um ó, quase sem som. Porque agora todo mundo estava vendo o que era. Não era só provocação, era crueldade. Eu senti minha mão ficar pesada, eu senti o tremor voltar. E por um segundo, eu quase recuei. Quase. A vontade de ir embora voltou forte, como uma onda. Vai embora, Augusto, vai embora.
Você não precisa disso. Só que, logo depois, veio outra onda, mais forte ainda. Se você for embora, você vai ser embora por dentro para sempre. Eu olhei para o chão, vi um folheto amassado, vi o papel molhado de suor, vi a sujeira do calçadão. Eu lembrei da minha casa, da minha solidão, do meu silêncio. E eu pensei, eu não quero voltar para aquele silêncio carregando mais essa humilhação. Não daquela forma. Eu ouvi um cochicho perto. Esse velho não vai sair. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A frase ficou no ar como fumaça. E eu senti que estava mesmo chegando no ponto em que tudo explode. O homem bem vestido fez um gesto curto com a mão, chamando alguém. Eu vi dois rapazes mais afastados, de postura dura, se aproximando. Não eram policiais, mas tinham o jeito de quem cumpre ordem. O tipo de gente que tira os outros do caminho quando mandam. Meu estômago virou. Eu pensei, é isso, eles vão me tirar daqui como se eu fosse lixo. E os jovens, vendo aquilo, ficaram ainda mais corajosos. Um deles pegou um copo descartável de suco de laranja que estava com alguém do grupo. Eu vi o copo passando de mão em mão. Eu vi o líquido balançando lá dentro, laranja forte, brilhando no sol. Eu senti um alerta dentro do meu corpo. Um alerta que grita sem som. Eu pensei, não faz isso. Mas eu não consegui mexer rápido. Porque tem coisa que acontece com a gente como se fosse câmera lenta. O copo chegou na mão do menino que mais ria. Ele virou o corpo um pouco, como quem prepara uma brincadeira. Olhou para os amigos. Eles já estavam rindo antes de acontecer. Rindo antecipado. Rindo como quem já sabe o final. Oh, olha o que ele merece, ele falou. Eu, Augusto Ribeiro de Almeida, fiquei parado. Meu corpo travou de novo. Eu estava cansado, mas eu estava acordado. Eu estava com medo, mas eu estava pronto. Eu senti meu coração bater forte, forte, forte. Eu segurei os folhetos com as duas mãos, como se aquilo fosse minha última dignidade. O garoto levantou o copo um pouco, não acima da cabeça dele, do jeito que dá para mirar em mim. Eu vi o braço dele esticar, eu vi o pulso virar. Eu vi o suco começar a sair, primeiro devagar, depois como uma onda. E naquele segundo, tudo que eu vivi se juntou dentro de mim. O silêncio da minha casa, o desprezo das filas, os empurrões, as palavras, o medo, a solidão, o sistema sujo, a decisão de não me calar. Tudo virou uma coisa só, uma chama presa. Foi aí que o tempo pareceu desacelerar de novo. Eu vi o laranja no ar, vi as gotas brilhando, vi a multidão com o rosto mudando. Vi o homem bem vestido com o olhar duro. Vi os jovens com o sorriso aberto, prontos para aplaudir a minha vergonha. E então, o copo veio. O suco de laranja bateu no meu rosto, escorreu pelo meu olho, pelo meu nariz, pela minha boca. Desceu pelo meu peito, molhou minha camisa velha, pingou nos folhetos. Pingou no chão do calçadão bem ali, no centro de Campinas, perto da Avenida Francisco Glicério, com todo mundo olhando. Foi exatamente assim que eu voltei para o começo. E dessa vez, eu não estava mais só com vergonha. Dessa vez, eu estava pronto. O suco ainda escorria quando eu levantei o rosto. Não gritei, não xinguei. Eu só falei meu nome, claro, firme, do jeito que aprendi a falar a vida inteira. Augusto Ribeiro de Almeida, juiz aposentado do estado de São Paulo. O silêncio caiu na hora. Não foi silêncio de respeito ainda, foi silêncio de choque. O homem bem vestido empalideceu. Os jovens travaram com um sorriso morrendo no rosto. Um deles deixou o copo cair no chão, outro tentou esconder o celular. Pessoas na multidão começaram a sussurrar meu nome, reconhecendo o rosto que já tinham visto em jornais, em decisões, em histórias antigas. A postura mudou, a voz baixou, a vergonha chegou. Quem riu, abaixou a cabeça. Quem ameaçou, recuou. Quem mandava ali, perdeu o chão. E eu, que entrei querendo só paz, saí com dignidade restaurada. Não porque eu era juiz, mas porque ninguém tem o direito de humilhar outro ser humano. A justiça do destino não grita, ela chega. E quando chega, ensina. Se essa história tocou você,
Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.